Bem-vindos à aula de cálculo 3. Aqui eu vou apresentar a solução da lista 2. Então a questão 1 ela apresentava, na letra A, para a gente verificar se essa sequência aqui ela converge ou diverge, E caso ela converja, saber qual é o limite então dessa sequência. Então vejamos o seguinte: sabemos que para todo n pertencente aos naturais, o seno de 2n ele vai estar no intervalo, no intervalo fechado, de menos 1 até 1. Então, eu dividi cada membro dessa desigualdade aqui por 1 mais a raiz quadrada de n. Então, veja que o membro aqui que fica no meio é exatamente a função que gera essa sequência aqui, Tá? Em seguida, fiz o seguinte: eu calculei o limite dessa função aqui, para quando n tende ao infinito, depois o limite dessa daqui também para quando n tende ao infinito, e o limite dos dois é igual a zero, Então, se o limite do primeiro membro e do último membro é igual a zero, então o limite desse daqui do meio também é igual a zero, E isso é garantido pelo teorema do confronto. Então, dessa forma, eu mostro que essa sequência ela é convergente e ela converge para zero. Na letra B, agora a sequência é essa, Bn, que é igual a n ao cubo sobre n mais 1. Então, temos aqui a razão de duas expressões algébricas, duas expressões polinomiais. O numerador tem grau 3 e o denominador tem grau 1. Então, no denominador, eu coloquei o n em evidência. Então, n sobre n dá 1 e 1 sobre n fica 1 sobre n. E aí, dessa forma, eu simplifiquei aqui o n ao cubo por n. Então, fica n ao quadrado sobre 1 mais 1 sobre n. Sabemos que para n tendendo a zero, 1 sobre n ele vai tender a zero, Então, dessa forma, vai ficar só a expressão n ao quadrado sobre 1, e para n tendendo ao infinito, seria o infinito sobre 1, que é o infinito. Então, dessa forma, essa sequência aqui, ela é divergente, Que aí vocês viram que o limite é infinito. E agora vem a letra C, onde a sequência, Cn é a tangente de 2n π sobre 1 mais 8n. Tá? Então, o limite da tangente desse arco é igual à tangente do limite do arco. E agora esse limite a gente resolve de forma semelhante que nós vimos na letra B. Tá? No denominador, eu coloquei o 8n aqui em evidência. Então, dentro do parênteses vai ficar 1 sobre 8n mais 0. E aí aqui é só simplificar, a gente sabe que 1 sobre 8n, com n tendendo ao infinito, ele também tende a zero. Então, simplificando aqui essa expressão, a gente vê que esse limite, ele vai ser igual a π sobre 4. Então, quer dizer que o limite dessa sequência é a tangente de π sobre 4, que é 1. Tá? Então, o limite dessa sequência aqui é 1. Então, dessa forma, temos que essa sequência aqui ela é convergente e converge para 1. Questão 2. Mostre que esse limite aqui é igual a zero. E a questão ela ainda dá essa dica aqui para a gente resolver, Aonde esse somatório aqui ele vai ser maior do que zero. Só que esse somatório ele é menor do que essa razão aqui, de n sobre o quadrado de n mais 1. E que essa razão é menor do que 1 sobre n, Então, de fato, isso é verdade. E aí agora eu vou mostrar para vocês que isso é verdade, Então, vamos, Estou repetindo aqui, a dica do problema. E vamos mostrar que isso aqui é verdade, que essa soma aqui é menor ou igual a essa. Ela fica claro porque que ela é maior do que zero, Se n for igual a 1, então vai ficar 1 sobre
2 ao quadrado, né? Se n for igual a 2, vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado mais 1 sobre 4 ao quadrado. E assim por diante. Tá? Então, temos essa soma aqui, né, que vai determinar os termos dessa sequência. E aí, fica claro que essa soma aqui, ela é menor do que essa, né? Menor ou igual, né? Porque observe aqui os denominadores, né? O denominador dessa fração é igual a essa, né? Já o denominador dessa fração aqui é maior do que o denominador dessa fração. Então, significa que essa fração é menor do que essa, né? E assim por diante, né? As próximas frações desse lado aqui apresentam denominadores maiores do que os denominadores das frações dessa daqui, né? Se eu fizer uma correspondência aqui de frações, tá? Então, dessa forma, as frações seguintes, né, nessa sequência aqui, ela vai ser sempre menor do que as frações seguintes dessa daqui. Então, fica claro que essa soma acaba sendo menor ou igual a essa daqui. E aí um detalhe, né? Vejam que todas as frações aqui são iguais, né? Então, essa soma aqui, vou repetir o denominador e somar os numeradores, né? Como eu estou trabalhando aqui com n parcelas, né? Então, 1 mais 1 mais 1, né? N vezes vai dar n, tá? Então, por isso que n sobre n mais 1 ao quadrado representa a soma dessas frações aqui. E aí eu posso dizer, então, que essa soma aqui, ela é menor ou igual a n sobre o quadrado de n mais 1, tá bom? E agora eu vou mostrar por que essa fração aqui é menor do que essa. Então, observe, né? N sobre o quadrado de n mais 1, que representa toda essa soma aqui, né? E aí aqui você tem que fazer também a correspondência, né? Veja que 1 sobre n mais 1 ao quadrado, ele vai ser menor do que 1 sobre n ao quadrado, né? E é simples. Os numeradores são os mesmos, só que o denominador aqui é maior do que esse denominador, né? Então, por essa razão, essa fração aqui representa uma quantidade menor do que essa fração aqui, tá? E como eu estou trabalhando com n parcelas, então a soma de todas essas frações é igual a n sobre n ao quadrado, que simplificando fica 1 sobre n, tá? Então, está explicado porque que essa dica aqui ela é verdadeira, né? Essa 1 sobre n é menor do que essa razão e essa razão é menor do que essa soma. E essa soma é sempre maior do que zero, tá? Então, estando isso claro, nós podemos, então, reduzir, né, aquela dica para essa comparação aqui, né? Essa soma aqui é maior do que zero e é menor do que 1 sobre n. Isso fica interessante porque a gente tem como calcular o limite de 1 sobre n para n tendendo ao infinito, né? Ou seja, a gente sabe que o limite de zero vai ser zero e o limite de 1 sobre n para n tendendo ao infinito também é zero, né? Então, nessa comparação aqui, eu posso aplicar o teorema do confronto, né? Onde o menor valor tende a zero, para n tendendo ao infinito, né? E a maior também, ela tende a zero, né? Então, quer dizer que esse somatório aqui, ele também vai tender a zero, tá? Isso a gente aplica aqui pelo teorema do confronto. Por fim, temos a questão 3. Então, para que valores de x a série geométrica ela converge, né? Então, lembrando que a série geométrica ela tem essa forma aqui, né? Ela é o somatório de a vezes r elevado a n menos 1. Então, escrevendo esse somatório no formato de uma série geométrica, né? Ela ficaria desta forma aqui, ó, tá? Onde a gente pode identificar os valores de a e de r, né? O a e o r eles serão iguais a essa fração aqui, 3 menos x ao quadrado sobre 3 mais x, né? E pelo teorema, né, que nós vimos da série geométrica, a série geométrica ela vai ser convergente se o módulo de r for menor do que 1, tá? Então isso implica dizer que o r ele tem que estar entre menos 1 e 1, tá? É um intervalo aberto de menos 1 a 1. Então, dessa forma,
essa fração aqui, 3 menos x ao quadrado sobre 3 mais x, né? Ela tem que ser maior que menos 1 e menor do que 1, né? Então, multiplicando todo mundo por 3 mais x, nós temos, então, essa desigualdade aqui, né? Que menos 3 menos x tem que ser menor que 3 menos x ao quadrado, que tem que ser menor que 3 mais x, né? Então, nós temos duas situações aqui, né? Para tratar, né? Temos essa primeira situação e depois nós vamos ter que resolver essa segunda aqui, ó. Tá? Então, a primeira situação, né? Essa primeira desigualdade, nós temos que menos 3 menos x é menor que menos x ao quadrado. Então, passando essa expressão que está no segundo membro para o primeiro membro, nós temos aqui, então, ficamos com essa função aqui, né, na forma reduzida, né? Fica x ao quadrado menos x, e esse 3 foi negativo, fica menos 6, né? Então, essa expressão aqui tem que ser menor do que 0. Então, se eu chamar, né, de função f de x, o x ao quadrado menos x menos 6, ele vai ter como raízes o menos 2 e 3. Tá? E aí, quando a gente traça o gráfico dessa função aqui, f de x, tá? Ela vai ter a concavidade voltada para cima, ela vai ser menor do que 0 se eu escolher valores de x entre menos 2 e 3, ou seja, o menos 2 tem que ser menor do que x, que tem que ser menor do que 3. Tá? Então, esse vai ser o conjunto solução desta primeira situação. Agora, vejamos a segunda situação, né? Onde temos menos 3 menos x ao quadrado é menor do que 3 mais x, né? Então, quando eu passo todo mundo aqui, que está aqui, para o segundo membro, eu fico com essa expressão aqui, né? X ao quadrado mais x é maior do que 0. E aí, fazendo o que eu fiz na primeira situação, né? No caso, eu chamei aqui de g de x, a função, né, a expressão x ao quadrado mais x, né? E aí, com isso, eu tenho agora as raízes menos 1 e 0. Então, quando eu esboço o gráfico da função g, né, tá aqui, eu verifico, então, que g ele vai ser maior do que 0 quando x é menor que menos 1 ou x ele é maior do que 0. Tá? Então, agora o passo seguinte é verificar a interseção do conjunto solução, né? Para quando f de x é menor do que 0 e para quando g de x é maior do que 0, né? Eu estou atrás aqui dessa interseção. Então, está aqui, ó. Para quando f de x é menor do que 0, ele vai de menos 2 até 3, né? Aberto, né? Dos dois lados. Para g de x maior que 0, tem que ser de menos 1, né? Menor que menos 1, né? Está aqui. Ou maior que 0, né? Então, quando eu faço a interseção, eu tenho que x, né, menos 2 tem que ser menor do que x, menor que menos 1, ou 0 tem que ser menor que x ou maior do que 3. Ou eu posso escrever aqui conforme eu escrevi nesse intervalo, né? Dessa forma aqui também está correta. E assim eu finalizo a solução da lista 2. As dúvidas que vocês tiverem sobre a lista ou sobre a forma que eu corrigi as questões, ou se vocês consideram que eu corrigi alguma questão aí de maneira errada, está diferente, né? Do que vocês acham que é o certo, ou se vocês fizeram alguma questão aí do jeito que eu resolvi aqui e eu considerei que estava errado, eu peço que vocês coloquem tudo aí no Classroom, que aí eu posso rever aí a correção, tá bom? E aí, até o próximo vídeo.